temos aqui uma pessoa, antes até de um tricampeão mundial, um brasileiro, que eu tô tendo o prazer de usufruir da amizade dele. Queria falar um pouquinho com vocês, Nelson Piquet. Só um pequeno lembrete. E nós temos certeza que a Globo Lixo não vai mostrar nada disso aqui. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Essa sexta-feira, ela foi uma sexta-feira clássica Bolsonaro. Aquela sexta-feira bolsonarista ao extremo, né? Que traduz realmente o que é o Bolsonaro nessa sua não gestão, né? No seu não governo, vamos colocar assim. Se você olhar a agenda dele da sexta-feira, você só não vai rir porque realmente é uma tragédia você pensar que isso é uma agenda de um presidente no meio de uma pandemia com 420 mil mortos e com todos os problemas estruturais do país, uma CPI da Covid acontecendo, a situação financeira do país desastrosa, a necessidade de abrir frentes de negociação com o planeta Terra e a gente fechado numa concha. E aí você olha a sexta-feira do Bolsonaro, a agenda do Bolsonaro, o dia todo dedicado a um compromisso, que é inaugurar uma ponte, que é uma coisa assim que você fala, mas não é possível, cara, esse é o país mesmo que eu estou vivendo, isso é um presidente da República, mas ele juntou um grupo de bolsonaristas, de apoiadores e foi inaugurar uma ponte, aí foi Luciano Hang, foi Nelson Piquet e mais uma série de outros bajuladores, alguns ministros, e foram lá fazer essa inauguração, onde tem um recapeamento de asfalto, é Bolsonaro. Eu tenho aqui um vídeo, vou colocar aqui o card, veja esse vídeo, por favor, para você entender como que são os gastos de Bolsonaro nessas viagens que ele faz. As pessoas é um grupo, são dezenas de pessoas que vão junto com ele para fazer a tal segurança, para garantir realmente que ele vai fazer esses eventos no interior. Essas pessoas gastam uma grana. Eles vão antes, eles ficam de férias numa boa, tranquilões, fazendo viagem, almoçando, passeando, passeio turístico e tudo mais. Então essas viagens do Bolsonaro, elas são caras, muito caras. Veja esse vídeo se você não viu. Quando o Bolsonaro vai fazer as viagens, eles chegam antes. Então é uma grana que gasta para isso. Para algo que... Tudo bem, cara, é muito importante essa ponte. Eu não estou diminuindo em nada a importância da ponte. As pessoas tinham que atravessar de balsa. Agora tem uma ponte. Puxa vida, que maravilha isso. Mas, meu amigo, é o presidente da República que precisa trabalhar para o país. Gastando dinheiro para fazer uma campanha política numa região que, com certeza, nossa, agora pode ter certeza, ele vai ter lá pelo menos uns 2.000 votos. Pode ter certeza disso. Ganhou voto ali. Mas até que ponto nosso país tem que ser refém de uma situação tão ridícula como essa, de um presidente que vai fazer viagens caríssimas, gastando dinheiro do povo, gastando o nosso dinheiro, para fazer campanha política, inaugurando ponte, inaugurando recapeamento de rua. Eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse dia, colocando alguns vídeos aqui para você, mas antes eu quero pedir para você dar esse like aqui no nosso vídeo, sempre pedindo para você se inscrever no canal. Nós temos uma meta agora que é chegar até 2022 entre os 10 principais canais progressistas do país. Eu acredito que é importante que nós tenhamos canais que possam falar questões que são importantes para o país, que possam levantar temas que de alguma forma vão instruir o nosso povo para fazer o voto certo em 2022. Porque não tem condições da gente aguentar mais 4 anos de Bolsonaro. É impossível. É impossível. Então o trabalho começa agora. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é inscrito, veja se você ainda continua inscrito aí.
Essas imagens que eu vou mostrar para você daqui a pouco, elas ilustram claramente essa ideia de desobediência civil do Bolsonaro. Mas antes eu quero colocar só uma situação rápida aqui para ilustrar para você a situação do Bolsonaro hoje. Hoje ele já tem um grande, entre aspas, inimigo político. Deveria ser adversário, mas é inimigo, que é o Lula. E ele anda muito preocupado com a atuação política do Lula. E o Lula é um sujeito que sabe fazer política. Se você tem ressalvas em relação ao Lula, pelo menos com relação a isso, você precisa ser honesto e reconhecer. O Lula sabe fazer política. É um estadista e um político. E o Lula tem feito visitas constantes lá em Brasília. Ele está realmente movimentando questões em torno da sua possível candidatura para 2022, junto com lideranças que são muito importantes. E Bolsonaro, ele não fala diretamente, ele tenta desdenhar, e a gente tem aquele ditado antigo, quem desdenha quer comprar, mas a grande verdade é que ele tem feito algumas pressões aí em determinadas lideranças, inclusive para tentar proibir que o Lula possa ter, pelo menos oficialmente, alguma conversa com eles. Ele fez isso com Arthur Lira. O Lula tinha marcado o encontro com o presidente da Câmara e desmarcou em função dessa pressão do Bolsonaro. Ele fez a mesma coisa com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Rodrigo tinha marcado um encontro com o Lula para recebê-lo e, por pressão do Bolsonaro, ele desmarcou esse encontro. E por que isso está acontecendo? É simples entender. Nós temos uma pesquisa que saiu ontem da Paraná Pesquisa junto com a Veja, e eu quero dizer para você que uma pesquisa da Paraná, ela é uma pesquisa que tende a ir mais favorável para o Bolsonaro do que para qualquer outro político. É uma questão até, se você analisar, né, as pesquisas da Paraná sempre são muito favoráveis ao Bolsonaro. E essa pesquisa de ontem, até certo ponto, ela é um tanto quanto favorável ao Bolsonaro. Mas se você analisar ela de uma maneira bem direta, você fica assustado quando você vê o quadro que nós estamos vivendo. Nessa situação de primeiro turno do Bolsonaro, a gente tem lá o Lula chegando, o Bolsonaro está ainda à frente, né, com 32,7%, mas a gente já tem o Lula muito próximo, 29,3%. E se você observar e prestar bem atenção, o Lula chega muito, muito, muito forte. Quase um empate técnico para primeiro turno, que não é uma brincadeira. Mas aqui nós temos alguns pontos que eu considero muito importantes e muito relevantes. Primeiro é a situação de segundo turno. No segundo turno, nós temos uma alta do Bolsonaro, aliás, do Lula se aproximando do Bolsonaro, e o Bolsonaro com uma queda, sim, quase que constante. Recentemente ele acaba mantendo um pouco, 42,4 para 42,5 é quase a mesma coisa, mas o Lula não, o Lula sai de 33,4 para 39,8. Então aqui nós temos uma aproximação muito forte do Lula, uma subida vertiginosa aqui do Lula em relação ao Bolsonaro. Se você observar, por exemplo, com relação ao Ciro Gomes, ocorre essa subida, mas ela é pouco mais tímida, vamos colocar assim. Já com Dória ocorre a mesma coisa. Há uma queda do Bolsonaro de dezembro para maio e uma subida com um pequeno platôzinho aqui também de janeiro para maio em relação ao Dória. O Dória ainda tem alguma coisa para recuperar, porque ele vai, de fato, capitalizar em cima das vacinas. E aí, observando um pouco mais, a gente pode ver a rejeição. Aqui, realmente, a situação é muito complicada, porque o Bolsonaro, apesar de ter aqueles que votam com certeza, 26,7% em relação ao Lula, que é muito maior, nesse caso aqui é muito maior, né? O Bolsonaro tem um voto com certeza substancial, mas a rejeição é muito grande. O Lula ainda tem essa rejeição, mas se você observar, é a menor rejeição em relação a todos os outros principais, né? Ciro e Dória. Então, a gente observa que o Lula tem uma rejeição menor dos quatro e o voto, com certeza, também é muito substancial, faz frente direto ao Bolsonaro, que, por enquanto, tem essa questão favorável a ele. Agora, neste ponto de avaliação de governo,
Aqui, o Bolsonaro deveria ficar muito preocupado, porque o ruim ou péssimo, ele atinge um nível muito alto. Aqui, 43,1% é muito alto. E se você observar também, aqui a aprovação, ela teve uma queda ainda até maior. Os que desaprovam aumentou substancial e os que o aprovam diminuiu muito. A gente tem um espectro que é importante, que deve ser considerado. Os evangélicos continuam com o Bolsonaro, a região sul, por isso que ele tem feito tantas coisas no norte e nordeste. Os homens ainda continuam sendo aqueles que mais aprovam o Bolsonaro, em contraste com as mulheres, que são as que mais desaprovam. Os católicos também, e nós temos esse espectro de jovens de 16 a 24 anos, que é o maior número daqueles que desaprovam o Bolsonaro. Esse quadro todo que eu estou passando para você, ele mostra o motivo de você ver cenas como essa. Bolsonaro andando sem capacete, cometendo crime, né? Isso daqui poderia ocasionar a suspensão da carteira dele, né? Multas gravíssimas, levando pessoas na garupa da moto sem o capacete também, andando em alta velocidade, se exibindo com as pessoas. É uma falta de vergonha na cara mesmo. E por que o Bolsonaro faz isso? Porque ele realmente quer demonstrar que manda, que ele é o cara, que é o dono, que é uma coisa assim, ele é o poderoso, ele é o cara. Então, se você vê nessa declaração que ele dá, eu vou fazer o decreto, ninguém vai fazer algo contra esse decreto, todo mundo vai ter que aprovar e vai ter que ser isso mesmo. Aí ele ameaça fazer um decreto para combater frontalmente prefeitos e governadores, e com isso ele quer mostrar poder. Ele precisa demonstrar isso. Então, quando ele anda de moto, quando ele fica se exibindo dessa forma, ele quer demonstrar que ele manda, que ele é o cara que manda, ele faz o que ele quer, ele é o dono da situação. É uma demonstração fake, né? Porque ele está dentro de uma situação completamente protegido por uma série de questões. Então, dessa forma fica fácil, né? Você usar toda uma estrutura para você demonstrar um poder, mas indiretamente isso tem uma imagem, isso tem algo que ele queira passar para as pessoas. Essa ideia de flexibilizar as leis de trânsito, de aumentar a pontuação para suspensão da carteira, de tirar algumas obrigatoriedades que eram importantíssimas, a questão inclusive da própria cadeirinha, né, para bebê, que é uma coisa assim que você fala, rapaz, isso tudo atende a um público, o público radicalizado, o público que não gosta das normas, das regras, que colocam essa imposição do Estado em cima de segurança como algo que deve ser combatido, porque é o Estado. E é uma forma que eu considero completamente estúpida de entender uma coisa que não é um domínio do Estado, porque essas regras e essas leis, elas defendem as vidas humanas de todos os brasileiros, né? Defendem as crianças, defendem os adultos, e de alguma forma elas mostraram que tinham eficácia, porque realmente diminuíram os números de crianças que morreram em acidentes, e a gente tem inúmeros casos de crianças que foram salvas em função da cadeirinha, enfim. É uma ideia um pouco enviesada do Bolsonaro, mas agrada esse público. Você vê que ele tem uma aprovação muito forte entre homens, não é à toa. Uma mulher, uma mãe, ela não vai querer expor seu filho, ela não vai querer permitir que o seu filho corra um risco de vida. A mãe, ela tem esse espírito, né, de proteção. Então ele não chega até essa mãe, mas ele atende profundamente determinadas pessoas que têm esse pensamento arrojado, vamos colocar assim, para usar um termo bem leve, né? Por outro lado, nós precisamos colocar uma questão muito importante neste vídeo de hoje, que é uma reflexão que eu quero fazer com você. Até quando nós vamos ter que aceitar um sujeito que se esforça em ser um mau exemplo? Ele nunca foi um bom exemplo. Essa situação dele andar de moto hoje é só mais uma. A gente vê todas as atitudes dele em relação à pandemia, é mais uma também. Ele sempre foi um mau exemplo, um sujeito estúpido, que fala palavrão, que afronta as pessoas, que grita com mulheres e xinga,
que ofende, que ameaça, um sujeito truculento que não tem nenhum tato para lidar do ponto de vista da posição dele de ser um presidente, um representante do país, um representante dos 210 milhões de brasileiros. Eu acredito que a gente, enquanto acaba incentivando esse tipo de comportamento, esses mais radicais, nosso país perde muito com isso. Quando a gente gasta uma fortuna para ele fazer uma campanha política inaugurando uma ponte, o Brasil perde muito com isso. E a gente está aqui caminhando para 2 anos e meio de um governo que não governa. Por isso esse caos, por isso essa situação terrível que nós estamos vivendo. Você realmente concorda com isso? Eu queria que você, com base nas informações que eu passei neste vídeo de hoje, colocasse o seu comentário aqui. A gente acompanha os comentários aqui. E é importante que você coloque o seu comentário para que outras pessoas possam ver também, pelo menos dentro do nosso grupo, como que os brasileiros estão pensando, né? Especialmente com relação a atitudes irresponsáveis do Bolsonaro. Coloque o seu comentário, não se esqueça de dar o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e seja membro. Você pode ser um dos nossos companheiros no nosso grupo de WhatsApp. Todos os membros conversam conosco, interagem diariamente. Grande abraço, até a próxima.